dry and desert land, I tell myself keep walking on. Here's something up ahead, water falling like a song. An everlasting stream, your river carries me home. Let it flow, let it flow. Soul, a well that never will run dry. I've rambled on my own, never believed. Em 1539, Lutero, pregando sobre o Salmo 119, escreveu assim: neste salmo, Davi diz continuamente que irá falar, pensar, conversar, escutar, ler dia e noite e constantemente nada além da palavra e dos mandamentos de Deus, pois Deus quer dar-lhe o seu espírito somente pela palavra externa. Essa frase final do que Lutero está dizendo é fundamental. Pela palavra externa, o livro externo, né? Lutero diz: o Espírito Santo trabalha de maneira salvífica, iluminando, dirigindo, tão somente pela palavra externa, pelo livro. Ele vem para nós diretamente da palavra externa, ou seja, o que ele quer dizer com isso? Que ela é objetiva, estável, externa a nós, portanto imutável. Hoje nós acordamos de manhã, talvez alguns tenham acordado animados, outros cansados, outros doentes. Se a palavra tivesse alguma relação como nós nos sentimos e nossa percepção das coisas, o nosso conhecimento de Deus ia variar. Então, ele está dizendo, ela é estável. A palavra de Deus e a verdade de Deus independe do que aconteceu conosco ontem, hoje, como nós estamos nos sentindo. Então, ele está dizendo, olha, não é o êxtase místico, não é nem a hierarquia eclesiástica, ela é externa. Ela, tal como Deus está fora de nós, e ela foi colocada num livro, com sentenças fixas, frases fixas, e nós temos que deixá-la lá, independente de como nós acordamos hoje. A verdade está num livro, ela não se altera, ela fica lá fixa. Então a questão para nós hoje é: por que Deus criou o mundo? Em Isaías 43, de 1 a 7, diz assim: mas agora, assim diz o Senhor, que te criou a Jacó e que te formou a Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passarem pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e a Seba em teu lugar. Visto que foste precioso aos meus olhos, também foste honrado, e eu te amei. Assim dei os homens por ti, e os povos pela tua vida. Não temas, pois porque eu estou contigo, trarei a tua descendência desde o Oriente até ajuntarei desde o Ocidente. Direi ao norte, dá, e ao sul, não retenhas. Trazei os meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra, e todos que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, os formei e também os fiz. Então, a pergunta que flui do que Isaías está dizendo é: por que Deus criou o mundo? A resposta é curta e direta, como um trovão, por cada página da Bíblia, do início ao fim, não é? Deus criou o mundo para a sua glória, para a manifestação da sua glória, não é? E a gente não tem tempo suficiente para falar o significado pleno da glória de Deus, fluindo da sua santidade, mas teremos tempo
à noite, amanhã. Mas o versículo chave aqui é o 6: trazei meus filhos de longe, minhas filhas da extremidade da terra, a todos os que chamam pelo meu nome, a quem criei para a minha glória, a quem formei e fiz. Deus está dizendo, eu trouxe Israel à existência com o propósito de glorificar o meu nome. E a palavra aqui, criado, formado, fiz, está apontando para o ato original da criação. Israel finalmente existe, Deus está dizendo, para manifestar a minha glória. Finalmente tudo existe para esse propósito, tudo que eu criei. A Bíblia é clara, no primeiro capítulo, no versículo 27 de Gênesis 1, e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Qual é o ponto? Imagem, a imagem, ela não tem um valor em si mesmo, não é? As imagens são erguidas para exibir o original. Nós tiramos fotos, talvez na carteira nossa tenha a foto de um filho, da esposa, da família. Aquela imagem, ela não tem um valor em si mesma, ela é preciosa para nós, porque ela aponta para o original. A mesma foto que é preciosa para alguém, não é preciosa para o outro, aquelas pessoas são estranhas. Aquela imagem não aponta para nada em relação a mim, aquela foto não é preciosa para mim, mas para aquela pessoa é preciosa, não a foto, mas porque aquela imagem aponta para o original. É o original que dá valor àquela imagem. Sem o original, a imagem não tem propósito e nem valor. Deus está dizendo, olha, eu criei os homens, todas as coisas, para glorificar o original, para ser a imagem que remete ao original. A imagem não tem valor em si mesmo, o propósito dela é apontar para o original. Então Deus fez o homem e todas as coisas, é isso que Isaías, capítulo após capítulo, fala de uma maneira magistral, não é? O mundo está cheio de refletores de Deus. O mundo foi criado para que nós fôssemos hoje 7, alguma coisa bilhões de refletores de Deus, de que quando você olha, você é imediatamente redirecionado para o original maravilhoso. E todas as coisas foram criadas assim, sabe? Para esse propósito. Então, quando nós não perdemos o propósito da criação, nós temos a direção clara de Deus, que tudo que existe é para nós conhecermos, amarmos e revelar Deus. Fora disso, nada que existe tem um sentido e um propósito. Então, os anjos, em Isaías 6,3, diz, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Ou seja, está refletindo a glória de Deus, está sendo uma imagem da glória infinita de Deus. Mas nós sabemos que quando nós olhamos para os seres humanos, eles são bilhões de ruínas dessa imagem, não é? Bilhões de homens que não refletem a glória de Deus assim, e a natureza foi criada com o mesmo propósito. Então o mundo, por que o mundo à nossa volta é tão excitante? Porque ele toca os nossos corações e sentidos, porque o universo é tão grande, tão vasto, não é? Eu estava lendo esses dias, eu não sei como os cientistas chegaram a essa conclusão, mas que há mais estrelas no universo do que todas as palavras que todos os seres humanos já disseram juntos na existência da humanidade. Isso nos dá uma ideia de algo vastíssimo. E por que isso é assim? A Bíblia diz assim, no Salmo 19:1, os céus declaram a glória de Deus. Ou seja, se alguém me pergunta, olha, por que a Terra, sendo o único planeta habitado que nós conhecemos, está num universo tão grande, desses bilhões incontáveis de estrelas e galáxias, por que o universo é tão grande e vazio, de seres como nós? Muitas
homens têm esse problema no coração, porque eles acham que o universo tem a ver com eles. Mas o universo não é sobre nós. O universo é sobre Deus, não é? É um eufemismo aqui, porque Deus nos criou para conhecê-lo, amá-lo, revelá-lo. Em seguida Ele criou o universo, e o universo é uma dica: é assim que eu sou. Sabe, essa coisa infinita, enorme, que vocês não conseguem aprender na mente de vocês. Esse universo proclama a minha glória, minha grandeza. Ele não é sobre vocês, ele é sobre mim, não é? Eu quero que vocês, ao olharem para ele, vocês fiquem surpreendidos com a sua imensidão e glorifiquem o meu nome, porque os céus manifestam a minha glória. Então, Romanos 1, 20 e 21, o apóstolo Paulo diz assim: seus atributos invisíveis, ou seja, o seu eterno poder e a sua natureza divina, têm sido claramente percebido desde a criação do mundo nas coisas que foram feitas. Então, eles não têm desculpa, porquanto, tendo conhecido Deus, não o glorificaram como Deus. A grande tragédia do universo é que, enquanto os seres humanos foram feitos para glorificar a Deus, todos os seres humanos ficaram aquém de fazer isso. Então, no versículo 23, o apóstolo Paulo diz: trocaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível. O homem deixou de ser um espelho, a imagem que reflete todo esse valor. Então, por que Deus criou o universo, o mundo? Ele diz, num texto que nós lemos em Isaías 46:7, eu criei para a minha glória. Em Isaías 40, 4 e 5, diz assim: todo vale será exaltado, e todas as montanhas e colinas rebaixadas, e a glória do Senhor será revelada, e toda a carne justamente haverá, pois a boca do Senhor disse. Isaías 42:8, eu sou o Senhor, esse é o meu nome, minha glória eu não dou a outro, nem o meu louvor a ninguém. Isaías 44:23, com júbilo, ó montanhas, bosques e todas as árvores nele, pois o Senhor resgatou a Jacó e será glorificado em Israel. Isaías 48, 9 e 11, por amor do meu nome retardo a minha ira, por causa do meu louvor me contenho para contigo. Eu te provei na fornalha da aflição, por amor de mim, para o meu próprio bem eu faço isso, para saber como deve ser o meu nome profanado, a minha glória eu não dou a outrem. Isaías 49:3, e disse-me, tu és meu servo, ó Israel, por quem hei de ser glorificado. Isaías 60:2, pois eis que as trevas cobrirão a terra e a escuridão os povos, mas o Senhor vai surgir sobre ti, e a sua glória se verá sobre ti. Isaías 61:1 e 3, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para evangelizar os pobres, para lhes dar veste de louvor em vez de um espírito angustiado, para que eles possam ser chamados carvalho de justiças, plantados pelo Senhor, para que Ele seja glorificado. Nós podemos ficar de capítulo em capítulo de Isaías, e o tema constante é, para a minha glória, para a minha glória. Então o que Deus está chamando Israel e fazendo e levantando, levando Israel, proclamando a Israel um avivamento, não é? Israel tinha perdido a visão grandiosa da glória de Deus. Isaías está capítulo após capítulo levando Israel de volta à compreensão de que quando se perde isso, se perde tudo. O gosto dele, de Israel, estava definido pela cultura à sua volta. Então, quando nós olhamos hoje para a cultura à nossa volta e para o Evangelho, nós estamos no mesmo lugar. Quando o apóstolo Paulo fala sobre tudo que Deus faz no homem, ele não fala nada sobre o homem que vivia, o homem natural, trazendo a bagagem dos seus desejos e agora encontrando em Deus uma maneira de realizar aquelas coisas. Paulo fala sobre uma nova vontade, uma nova mente, um novo coração, um novo poder, um novo conhecimento, uma nova sabedoria, uma nova percepção, um novo entendimento, uma nova vida, uma nova herança, uma nova justiça, um novo amor, um novo desejo, uma nova cidadania. Ou seja, ele fala sobre novidade de vida, algo tão diferente de tudo que o ser humano era antes de ser regenerado, que está calcado nisso.
Por amor de mim, para o meu próprio bem eu faço isso, para saber como deve ser o meu nome profanado, a minha glória não dou a ninguém. Irmãos, Deus ama a sua glória. Tudo que Deus faz é para a sua glória. O só lhe deu glória, é o centro de todas as coisas. E Ele mesmo é o bem que Ele dá ao seu povo. Então, em 1520, Lutero escreveu uma obra do cativeiro babilônico da igreja. É óbvio que a Babilônia não existia mais, mas em 586 a.C., é o período mais vergonhoso da história de Israel. Quando depois de profetas como esse, como Isaías, e todos os profetas que Deus enviou, conclamando aquela nação a ser a única coisa que alguém deve ser, uma vida que reflita o valor infinito da glória de Deus no mundo, aquela nação foi levada cativa para a Babilônia, não é? E o reino do sul, depois que o reino do norte já tinha sido destruído, foi lá, e o povo de Deus que foi levado para lá, teve a onerosa obrigação de viver para a glória de Deus, ainda que tivessem na Babilônia. E aquele cativeiro produziu gigantes espirituais como Daniel, como Ezequiel. Aquele cativeiro produziu campeões da fé como Sadraque, Mesaque e Abednego, mas eles sofreram uma pressão sistemática da cultura da Babilônia para eles se moldarem, para eles serem o oposto disso tudo que nós vimos, e a maioria deles capitularam. A maioria deles foi moldada por aquela cultura à volta deles, e foram se tornando igual, de tal maneira que quando você vê Daniel orando para Deus levar o povo de volta, quando isso acontece, a maioria do povo não quis voltar. Ali eles estavam em casa, eles amavam a vida da Babilônia. Quando você lê a história de Esther, Deus dá um grande livramento, mas a história de Esther mesmo já é uma história triste. Eles não tinham que estar mais na Babilônia. Aquela multidão que é salva por Deus na história de Esther, como o próprio Esther e Mordecai, eles tinham que ter voltado, mas eles escolheram ficar na Babilônia. Aquela multidão vai sumir na história, vai ser completamente conformada ao estilo de vida da Babilônia, eles vão sumir. A Esther já faz parte de uma geração que deliberadamente não sentiu no coração o que Daniel sentiu, e que não quis voltar. Eles se sentiram em casa na Babilônia, agora eles já estavam, a Babilônia foi tomada, eles já estavam em outro reino, porque eles foram assimilados. Então isso é o que Nietzsche chamava, o palco histórico onde Nietzsche chama de a moralidade da multidão. A multidão, ela pressiona cada ponto da nossa vida a termos a mesma visão de mundo que ela tem, e ela define a moralidade por aquilo que a maioria está fazendo, e ela pressiona você para fazer parte daquilo. Então, o apóstolo Lutero escreveu do cativeiro babilônico da igreja, que é uma das obras mais importantes da reforma, porque ele disse: a igreja hoje está no cativeiro babilônico. Ela expressa a Babilônia e não expressa a glória de Deus. A igreja foi moldada, a igreja existe, ela é um sucesso aparente, ela está cheia de templos, ela tem um clero enorme, ela é um sucesso, mas ela é a expressão da Babilônia, ela não é a expressão da glória de Deus. O sol lhe deu glória, sumiu. Tudo que ela faz tem como centro vital o homem, a sua cultura, os seus anseios, ela não expressa a Deus. Então ele disse, da mesma maneira, a obra diz, em linhas gerais, da mesma maneira que Israel ficou cativo na Babilônia, e lá ela foi moldada, a igreja hoje está no cativeiro babilônico. E o nosso cativeiro babilônico hoje é o mesmo. Nós estamos no mesmo lugar, não é? Nós vivemos uma cultura cada vez mais hostil ao cristianismo. Nós vivemos na Babilônia cultural dos nossos dias, e há um conflito
vital entre o cristianismo bíblico e o humanismo secular. Um conflito que não deixa espaço para concessões. Se Deus é definitivo e é o centro de todas as coisas, e tudo é feito para a glória dele, então o homem não é. Se o homem é o centro, Deus não é definitivo. Esse é o conflito. Agora, há um acordo nesse conflito. O mundo secular, a Babilônia, ela tolera o cristianismo, contanto, não é, que esse cristianismo expresse os valores dela. Então a maior ameaça de Israel não era a força militar e hostil das nações. A maior ameaça para Israel todo o tempo foi dupla: os falsos profetas dentro da nação e a constante tentação do sincretismo. E nós queremos participar do que o mundo está vivendo. Essa pressão vindo de fora, ou seja, vindo da cultura, junto com os falsos profetas dentro dos portões, é óbvio que essas coisas funcionam juntas, porque o que os falsos profetas faziam, eles eram líderes espirituais, era obscurecer a antítese dos caminhos de Deus e dos caminhos do homem, do propósito pelo qual Deus criou o mundo e do propósito pelo qual agora a Babilônia aceita que você fale em Deus, contanto que ele esteja a serviço do mundo, e não um mundo com a imagem da glória de Deus. E o povo de Deus sempre viveu o conflito dessa antítese, e nós temos milhares de exemplos agora sobre isso. E tudo que nós queremos, à medida que essa conformação vai acontecendo, é não estar numa rota de colisão com a nossa sociedade. Então Nietzsche disse que isso pressiona para que você faça parte da moralidade da multidão. Então Lutero diz: olha, onde o verdadeiro evangelho é pregado em sua pureza, ele engendra conflito e controvérsia. Então nós vemos uma era que abomina a controvérsia. Nós queremos um acordo, nós não queremos, então nós queremos evitar o conflito. Quão diferente nós somos da atmosfera que envolvia os profetas do Velho Testamento, Isaías, Jeremias, ou os apóstolos, porque os profetas não ajustavam as demandas, a palavra de Deus, às demandas do coração do mundo. Eles mantinham firme a antítese, e então eles estavam enganjados num conflito. Não é à toa que os profetas eram assassinados e os apóstolos também foram. Então a questão é: que lição nós tiramos daqui que norteia os nossos ministérios? Nós devemos seguir para onde Deus está indo. E nós só temos um ministério de fato quando nós estamos indo para onde Deus está indo. Lideramos os outros assim. O que nós somos? Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo, a quem escolhi, para que saibais e me creais e entendais que eu sou o mesmo, que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei, e eu salvei, e eu fiz ouvir. E Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus, ainda que antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? O livro de Isaías é um livro de autoexaltação mais evidente de Deus. Todas as páginas do Velho Testamento, e o capítulo 43 e 44 são de tirar o fôlego, não é? Eu sou o Senhor e não há outro, não há outro Salvador, não há outra rocha. Eu sou o Senhor, eu criei Israel para a minha glória, eu fiz tudo para a minha glória. O livro toca de novo no prazer de Deus em manifestar a sua glória, criar tudo para a sua glória, e ele irrompe em salvação na glória de Deus. Isaías está impressionado com a glória de Deus. Isso norteou a reforma, isso norteou todos os avivamentos da história. É para esse lugar que todo verdadeiro avivamento leva o homem, a igreja. Por amor de mim,
os criei para a minha glória. Israel precisava ser levado de volta à centralidade da glória de Deus, ou ele estaria no cativeiro babilônico para sempre. Então, que tipo de cultura envolve cada um de nós? É a cultura oposta ao solo escritura, a verdade de Deus. E como nós nos relacionamos com isso, diz para onde nós estamos indo. Se nós estamos indo no mesmo lugar, para a mesma direção que Deus está indo. Então, a grande palavra da nossa geração e daquela também de Lutero é o relativismo. O solo escritura, ele vai atingir uma bomba atômica, esse conceito. Então vamos pensar algumas coisas são relativas de fato, mas não é relativismo. É diferente nós pensarmos que algumas coisas são relativas e aquilo que é relativismo. Nós podemos dizer assim: o Marcelo é alto. Isso é relativo. Porque ele é alto comparado a quê? Depende. Se for comparado a nós, ele é alto. Agora, se nós compararmos ele ao prédio, então ele já não é alto, ele é pequeno, não é? Se compararmos ele a uma girafa, então ele é pequeno, ele não é alto, não é? Então, a afirmação Marcelo é alto, ela é verdadeira ou falsa, relativa ao padrão que nós vamos usar para medir isso. Então é óbvio que se eu falo que ele é alto e eu estou usando como padrão nós que estamos aqui, é verdade, ele é alto mesmo. Mas se nós estamos usando, se na sua mente você tiver com outro padrão, que é o prédio, você vai dizer: não, ele é pequeno, não é? E essa é uma boa maneira de falar que isso é relativo nesse sentido. Você vê, não é mal, pelo contrário, é verdade. E a nossa experiência cotidiana está cheia dessa realidade, não é? Nós podemos dizer: olha, meu pai morreu velho. Morreu velho em relação a quem? Em relação aos outros homens, porque as pessoas vivem 70, meu pai morreu com 90 anos. Mas em relação àquela árvore ali que tem 500 anos, ele morreu jovem, não é? Ele não viveu muito, não é? Então, você vê, depende do padrão. Aquele cara ali estava em alta velocidade. Alta velocidade, mas ele estava sem problemas. A placa ali diz que aquela estrada só pode andar a 50. E estava o dobro, estava muito rápido. Mas se comparar ele, sei lá, à Fórmula 1, ele era quase uma tartaruga. E estava lento, não estava rápido. Então, sei lá, você pode dizer: o pastor Fernando prega alto demais, ele fala alto. Depende em relação a quê? Se comparar ele ao som dos trovões numa tempestade, ele fala muito baixo, muito fraca a voz dele, não tem força nenhuma. E assim por diante. Você vê, as coisas são relativas ao padrão. Quando você diz Marcelo é alto, se você, ao falar isso, você comparar ele a um padrão da girafa, ele já não é alto. Mas por que isso então não é relativismo? Porque você vê que nós estamos trabalhando com padrões externos que dão verdade a isso. Girafas, prédios. E o relativismo é diferente disso. Na hora que eu e o pastor Fernando falam: não, a gente vai comparar ele a girafa, então a gente chega à mesma conclusão: não, realmente ele é pequeno mesmo. Você vê, há um padrão externo pelo qual nós estamos medindo aquilo. Nós vimos Lutero lá em 1539 dizendo: a palavra de Deus é externa. Deus resolveu falar, salvar, edificar com base na palavra externa, no livro. O relativismo não que não você vê,
quando nós falamos sobre essas coisas, nós falamos sobre coisas relativas, mas todas elas, assim que nós estabelecemos o padrão externo, nós chegamos à mesma conclusão. Se a comparação é com o prédio, então ele é baixo. Para mim é baixo, para você, a não ser que você seja louco e ache que ele é mais alto que o prédio. Mas aí nós já não estamos falando de razão, não é? O relativismo não é isso. O relativismo diz que eu sinto que ele é alto, mas eu sinto que ele é baixo. Não tem padrão. Cada um de nós sente uma coisa sem nenhum padrão para o qual nós vamos definir. Depende simplesmente do que nós sentimos. Você sente que ele é alto, então ele é alto para você. Eu sinto que ele é baixo, para mim ele é baixo. Isso é relativismo. Relativismo, então, nós estamos dizendo que não existe um padrão externo, objetivo de medir a verdade e a falsidade. Que só existe algo interno. A minha visão, a minha interpretação, a maneira que eu sinto as coisas. É isso que o Lutero estava dizendo. Não. Ou então o relativismo diz que pode haver um padrão externo. Mas se há um padrão externo, nós não podemos saber exatamente de tal maneira ele que nós não podemos usar. Ou seja, existe a palavra de Deus, mas ela é tão confusa que nós não sabemos o que ela está querendo dizer. E se a gente tem um padrão que a gente não consegue entender, então a gente não tem padrão. Vamos ficar num relativismo. Ou então, a palavra de Deus não tem um significado nenhum, de tal maneira que ela não pode funcionar como um padrão de verdade. Ou então ela tem até um significado, mas eu não me importo com ele, eu prefiro usar padrão nenhum, você usa o teu e eu uso o meu. Isso é relativismo. Agora, isso é um jogo, não é? O relativismo está dizendo que não existe um padrão externo. Lutero estava dizendo: a palavra de Deus é um padrão externo, ela não depende de você, ela não depende de mim, ela não depende do que a gente acha, do que a gente sente. Deus criou o mundo para a sua glória. Tudo que Deus fez foi para expressar a glória infinita do seu ser. É isso que a Bíblia diz. Nossos ministérios têm que expressar isso. Quando eles não expressam isso, eles não estão na verdade. Não importa se eu tenho uma intenção, mas eu sinto, não importa o que você sente. A palavra de Deus está num livro, são frases. É tinta no papel. O que você sente não muda isso. Suas intenções, suas boas intenções, não muda isso. A palavra de Deus ela bate de frente na essência do relativismo. Ela é um padrão que é válido para todos nós. Ela é externa. Ela está num livro. Ela não está em líderes, ela não está no Papa, nos papas da época de Lutero. A igreja agora tem essa visão, mas a igreja não tem essa visão. A igreja tem a visão que a Bíblia diz que a igreja tem a visão. Não, mas esse novo Papa, esse novo líder, não, mas esse novo líder, a visão dele não é irrelevante, porque a palavra de Deus está no livro. Está no livro. O que ele sente é irrelevante, porque o que ele sente não muda o livro. Ela é externa a ele. Então o que esse Papa sente, ou esse bispo, ou esse pastor, ou esse líder, não faz nenhuma diferença. Essa foi a essência. O sol lhe deu glória, tem os outros brados, mas esse é a grande necessidade da hora, como era naqueles dias, não é? Nós vivemos uma cultura relativista, e Lutero bate contra isso, como Isaías bate contra isso, como todas aquelas pessoas levantadas por Deus durante a história, em todos os avivamentos. E essa é a maior tragédia da igreja dos nossos dias. Como Cristo, a melhor figura da avaliação de Cristo, faz disso. A Bíblia diz em Mateus 21, 23 a 27, que Jesus entrou no templo e começou a ensinar. E os sumos sacerdotes e os anciãos, os líderes, os maiores líderes espirituais daquela época, fizeram uma pergunta a Jesus. Foram lá, ele estava ensinando, e perguntaram assim: com que autoridade tu faz essas coisas? E quem te deu tal autoridade? Jesus respondeu assim: eu vou fazer uma pergunta a vocês também. Se vocês me responderem, eu respondo a vocês. O batismo de João, de onde veio? Do céu ou do homem? Aí a Bíblia diz que, em vez de eles responderem, eles fizeram um concílio, uma reunião, para saber o que eles iam dizer. Eles não responderam, eles se reuniram lá, aqueles anciãos, aqueles líderes espirituais, e chegaram a essa grande conclusão. A Bíblia diz aqui: se dissermos do céu, ele nos dirá então, por que vocês não creram, se é do céu? Mas se nós dissermos, é do homem, a multidão vai ficar enfurecida.
porque a multidão acha que João era um profeta. Então nós estamos num problema aqui agora. Lá estavam eles do concílio discutindo isso. Então eles resolveram chegar a uma resolução lá, né, e responderam para Jesus: nós não sabemos. Nós não sabemos. Aí Jesus disse: nem eu vou dizer para vocês com que autoridade eu faço essas coisas. Então olha atentamente como os principais dos sacerdotes, os anciões, lidavam com a verdade. Jesus pede para eles tomar uma posição clara sobre um fato, se o batismo de João era de Deus ou não era de Deus. O que eles tinham que responder era a verdade a respeito disso. Era do céu ou era dos homens? Declarem, vocês acreditam que era do céu ou era dos homens? E eles começaram a refletir. Eles não pensaram, qual é a verdade? O batismo de João é do céu ou é dos homens? Eles não pensaram assim. Olha a maneira com que eles se relacionam com a verdade. E essa é a maneira com que a nossa geração, não no mundo, mas na igreja da nossa geração, como de Lutero, se relaciona com a verdade. Eles pensaram, olha, se nós falarmos que é do céu, então nós vamos ser envergonhados, porque Jesus, ele vai dizer, então por que vocês não creram? Se era do céu, por que vocês não foram batizados também, não se arrependeram também? E aí ele vai expor a nossa hipocrisia, e nós vamos ser envergonhados. A multidão vai, a visão que ela tem que nós somos grandes líderes vai cair no chão. Pô, então ele não pode responder isso não. Isso aí não pode, a gente não pode falar isso não. Agora, se nós falarmos que é dos homens, aí a multidão também vai ficar furiosa conosco. A multidão vai pensar, esses caras não são de Deus. Esses caras... Então, você pode ver aquilo que está comendo o coração deles. Eles não estão se interessados pela verdade. A questão para eles, qual é a verdade, é irrelevante. Eles não se importam se o batismo de João era do céu ou era dos homens, para ele não importa, não é? Eles estão pensando no que vai acontecer dependendo do que eles respondem. Se eu ensinar isso, o que vai acontecer? Se eu prego isso, o que acontece? Como a multidão vai reagir? Como ela vai me ver? A multidão vai gostar, a multidão não vai gostar, ela vai vir, ela vai embora. O que nós devemos fazer? O que a gente vê aqui são as sementes do relativismo diabólico, não é? Na mente, como o relativismo funciona na mente depravada do ser humano. Sabe, a Bíblia diz que a mente é depravada em 1 Timóteo 6,5, é degradada em Romanos 1,28, é dura em 2 Coríntios 4,4, é escura e fútil em Efésios 4,17-18, mas agora a nossa mente foi criada para descobrir, abraçar e se moldar à verdade de Deus. Olhar para a verdade de Deus, responder à verdade de Deus, desfrutar de tudo que Deus é em Cristo para nós, através da verdade que Lutero diz, é fixa, está num livro, para nós. Mas Mateus 21, 23 a 27, é uma imagem do que aconteceu com as nossas mentes, do homem. Jesus formula uma pergunta simples e direta, e como esses líderes espirituais usam a mente deles. Eles raciocinam com cuidado. Se dissermos isso, vai acontecer aquilo. Se falarmos aquilo outro, vai acontecer aquilo outro. Se nós respondermos assim, aí nós vamos ser atingidos, porque as pessoas vão achar que ele vai dizer que a gente é hipócrita. Se nós respondermos aquela outra coisa, então a multidão, a gente vai perder a multidão, a gente quer que a multidão fique do nosso lado. Eles estão raciocinando cuidadosamente. Por quê? Porque a verdade está em jogo? Não, porque eles estão em jogo, porque o ministério deles está em jogo, porque o sucesso deles está em jogo. Eles não estão ali naquele concílio pensando, qual é a verdade de Deus? Nós vivemos para a verdade de Deus, e a verdade de Deus é fundamental. Eles estão pensando, se nós falarmos isso, vai acontecer isso. Agora, se nós pregarmos aquilo outro, a multidão vai embora. Agora, se nós pregarmos isso aqui, a multidão vai gostar, mas ao mesmo tempo nós vamos ter esse tipo de problema. Eles não queriam ser envergonhados, eles não queriam ser prejudicados, eles não queriam perder nada. É por isso que eles estavam num concílio. Ou seja, a nossa mente, não é?
A nossa linguagem foi criada por Deus para ser serva da nossa mente. Mas você vê que aqui a mente se tornou uma escrava ágil das nossas paixões, do coração adúltero, como Jesus diz em Mateus 16:4, não é? A linguagem deles só está fazendo o trabalho sujo para esconder a corrupção de que eles não estão interessados nem na verdade, nem no reino de Deus, mas no ministério deles. A verdade para eles era irrelevante. Agora eles vão responder não sobre a verdade, mas aquilo que vai livrar a pele deles. Não importa para eles se o batismo de João é do céu ou do homem. O que importa é que eles não sejam envergonhados, que eles sejam grandes líderes e que as pessoas tenham eles em autoestima. Então, como é que nós vamos responder? Eles chegaram à conclusão. Como é que nós vamos encobrir a nossa indiferença para com a verdade e a nossa fidelidade aos deuses, não é, do orgulho, do conforto e do sucesso? Vamos fazer o seguinte, vou falar que a gente não sabe, porque a melhor resposta que a gente pode dar para não ter problema é falar que não sabe. Ou seja, não é porque eles não sabiam. Eles estavam buscando a resposta que melhor lhes convinha. Então Jesus disse: nem eu respondo a vocês com que autoridade eu faço essas coisas. Jesus está dizendo o seguinte: eu não tenho conversas sérias com pessoas como vocês. Vocês não querem saber de fato com que autoridade eu ensino isso. E da onde vem meu ensino? Vocês não têm interesse na verdade. Vocês jogam com as palavras. Quando vocês ouvem a verdade, o que vocês pensam é: se eu pregar isso, vai ser bom ou vai ser ruim? Vai ser útil ou não vai ser útil? Vocês não têm interesse na verdade, então eu não vou responder a vocês. Jesus expôs aqueles líderes, os maiores líderes espirituais dos seus dias, que eles não tinham nenhum interesse na verdade, que a questão deles era só encontrar a resposta que daria o resultado que eles queriam ter. E essa passagem revela então as sementes do relativismo no coração daqueles que deviam estar revelando ao mundo a verdade da glória de Deus. Mas eles não tinham mais interesse nisso. Dessa forma que Lutero relaciona o solo Deo Glória com o solo Escritura. São homens focados na glória de Deus, que eles, quando ouvem uma verdade ou uma doutrina, eles não pensam: como é que o povo vai reagir a isso? Que resultados isso vai trazer? Quantas pessoas vão ser atraídas? Eles não pensam isso. Essa é a verdade de Deus. Essa é a verdade gloriosa pelo qual Deus criou o mundo. Nós pregamos isso. Nós não fazemos um concílio para saber se aquilo vai ser bom ou vai ser ruim. Se a gente responde isso, acontece aquilo. A gente não quer saber o que vai acontecer. O batismo de João é do céu ou dos homens? É do céu, vamos dizer que é do céu. O que vai acontecer? A gente não sabe. A gente não sabe, isso não importa. A questão é a verdade é que o batismo dele é do céu. Se isso vai expor que nós, durante um tempo nas nossas vidas, fomos hipócritas, vamos nos humilhar. Vamos dizer que é do céu, e vamos dizer: olha, a gente realmente, em nosso orgulho, não nos humilhamos a essa verdade. Agora a gente não quer se humilhar hoje. Mas nós não vamos usar a linguagem para disfarçar a corrupção do nosso coração, que em vez de estar interessado na verdade, nós estamos buscando a resposta que nos deixe melhor com a multidão. Para essas pessoas, Jesus disse: eu não vou responder vocês, porque vocês não estão interessados na verdade. Eu não perco tempo falando sobre isso com pessoas que não estão interessadas na verdade. Vocês estão me perguntando sobre a verdade, mas vocês não têm nenhum interesse nela. Então, há vários efeitos malignos e destrutivos no relativismo, que só são curados quando você diz: a palavra de Deus é externa e fixa. Ela disse que o batismo de João é do céu, acabou. O que vai acontecer? Não sabemos. Vamos falar a verdade, vamos pregar isso para as pessoas. Pode acontecer qualquer coisa. O cara pode ser, sei lá, queimado igual o John Huss, ou pode acontecer a reforma como Lutero. Isso não importa. Nós temos que dizer a mesma coisa. Nós não sentamos e pensamos: se nós ensinarmos, então eu vou ser expulso, o Papa vai mandar me queimar, vai me excomungar, eu estou perdido e vai ser tudo inútil, eu vou ser um fracasso. Isso não importa.
O avivamento faz isso, porque ele destrói essa semente diabólica, e há efeitos claros. Primeiro, o relativismo comete traição com Deus. O relativismo é uma revolta contra a realidade objetiva de Deus. A mera existência de Deus cria a realidade. Quem Deus é, o que Ele quer, o que Ele diz. Eu criei o mundo para a minha glória. Não é por amor de vocês, é por amor de mim que eu faço isso. Eu criei Israel para a minha glória. Eu não existo para Israel. Israel existe para manifestar, para ser uma foto do que eu sou. Eu criei os homens como uma imagem em mim. O valor dos homens está não no homem. Como uma foto não tem valor sem a imagem original. Ela só tem valor porque ela aponta para imagem original. Essa aqui é a foto do meu pai. Porque eu amo meu pai, essa foto tem um valor, porque ela é a imagem dele lá. Quando eu olho para a foto, eu penso no meu pai. É o original que dá sentido a isso aqui. Agora, essa foto aqui é de um cara que eu nunca vi. O que eu sinto quando eu olho para ela? Não sei, é um homem. É um homem. Ela não tem valor. Eu criei os homens para serem imagem, para apontar para o original. O que Deus faz em Cristo é exatamente isso. Ele nos predestinou para sermos conforme a imagem de Cristo. Na eternidade, todos os redimidos vão apontar totalmente para o original, todas as belezas infinitas de Cristo, pela qual Deus criou o mundo, para revelar essa comunhão gloriosa que Ele tinha antes da fundação do mundo com seu Filho, de tal maneira que todas as coisas foram criadas para expressar isso. A beleza infinita da comunhão da Trindade. E o relativismo é uma rebelião generalizada contra o próprio conceito divino. É uma traição, porque ela é pior do que a revolta do mundo, porque ela é desonesta. Aqueles homens que estavam respondendo Jesus, eles não falaram: a gente não acredita em nada, a gente é... Não, eles estavam querendo passar como grandes líderes espirituais. É desonesto. Mas eles estão dizendo na verdade para a gente esse negócio de verdade não tem importância nenhuma, mas nós não vamos deixar ninguém saber disso. Nós vamos sempre passar para essas pessoas a ideia de que nós estamos interessados na verdade, nós somos os caras da verdade, mas na verdade, tudo que diz respeito à verdade, a gente fica pensando: se eu falar isso, vai acontecer isso, se eu falar aquilo, vai acontecer aquilo. A gente não tem interesse nenhum na verdade, mas a gente não vai deixar o povo saber disso. O relativismo é pior do que a revolta total, porque ele é uma traição a Deus. Em segundo lugar, o relativismo cultiva a duplicidade. O relativismo essencialmente faz de nós homens duplos. Aquelas pessoas respondendo a Jesus, eles estavam cultivando claramente a duplicidade. Eles eram homens que não tinham interesse pela verdade, mas eles não queriam que ninguém soubesse disso. Então vamos falar que a gente não sabe. Vamos falar que a gente não sabe, porque é a única maneira de ninguém saber que a gente é hipócrita, que a gente não se interessa na verdade e que a gente, na verdade, está interessado simplesmente em ser grandes líderes espirituais para esse povo. A melhor resposta para a gente conseguir isso é a gente dizer que não sabe. A gente sabe, mas a gente não vai dizer. Vamos encontrar a resposta que melhor nos sirva, a resposta que sirva melhor para nós. O relativismo, ele é contraditório filosoficamente. Porque o relativismo, ele nega as próprias premissas com o qual você precisa usar para estabelecê-lo. Você diz assim para alguém: tudo é relativo. Você negou o que você falou. Por quê? Porque se tudo é relativo, até o que tu está dizendo é relativo, então pode ser que nada seja relativo. Porque para que tudo fosse relativo, essa afirmação precisa não ser relativa. Ou seja, para que tudo seja relativo, isso tem que ser verdade. Essa afirmação de que tudo é relativo não pode ser relativo, porque se isso também for relativo, então nada pode ser relativo. Ou seja, você nem filosoficamente pode argumentar honestamente a favor do relativismo, porque você precisa fazer uma afirmação que não é relativa para provar o relativismo. Você é obrigado, então, sabendo disso, cultivar a duplicidade, usar frases que você sabe que não podem ser verdade nem filosoficamente. Que dirá quando nós estamos sobre a ágide da palavra de Deus. O relativismo, em terceiro lugar, esconde a deserção doutrinária. Sabe, um dos efeitos trágicos do relativismo é o efeito que ele tem sobre a nossa linguagem. Nós somos obrigados a usar a linguagem com a qual nós pregamos
para esconder coisas e não para revelar a verdade. Porque quando a verdade objetiva desaparece na neblina do relativismo, qual é o papel da língua, do discurso, da pregação, das nossas conversas? A língua não é mais a humilde serva da verdade, né, para a qual ela foi criada. Ela fica sob o jugo da servidão, né, e assume um poder próprio. Agora, tudo que a língua faz, e a maneira com que ela funciona, não é mais para mostrar a verdade. Quando aqueles anciãos, sacerdotes e fariseus estavam falando, agora eles estavam preocupados em construir um discurso que fosse, pelo qual eles pudessem obter aquilo que eles preferiam. Então, isso dá origem a todo tipo de distorção. O objetivo da língua, quando Deus criou, é a comunicação da realidade. Mas hoje, quando o relativismo lança suas garras, ela serve para manipulação da realidade. Aqueles caras não queriam saber qual era a realidade. O batismo de João é de Deus. Não. A questão não é a realidade, a gente tem que manipular a realidade, porque a realidade vai deixar a gente em mais lençóis, aqui agora. Então, a língua não funciona mais com a capacidade gloriosa com a qual Deus criou para comunicar a verdade, e essencialmente a verdade sobre ele, mas agora ela tem a função de esconder que nós abandonamos a verdade. Então o meu discurso tem que esconder das pessoas, então eu tenho que responder como eles estavam respondendo a Jesus naquele dia, de tal maneira que eu esconda da multidão. Mas não podia esconder de Jesus, mas eles não acreditavam que Jesus era Deus, eles achavam que ele era só um homem, que temos que esconder, né, da multidão e das pessoas a realidade. Então você vê, a língua vira só um instrumento utilitário do relativismo. Isso leva o quê? A um discurso evasivo, vago e relativista. Hoje a igreja fala sobre a glória de Deus, tudo é para a glória de Deus, mas isso é vago. Isso quer dizer o quê? Não quer dizer nada. Quer dizer nada, isso só é bonito. Isso é para a glória de Deus, estamos fazendo tudo para a glória de Deus. Isso permite ao relativista enganar as pessoas que ele ainda é ortodoxo. Ele continua, mas ele não define nada. Não, eu acredito no solo da Escritura. Vai perguntar para ele o que isso quer dizer. Isso é vago. Quando você coloca a pessoa e diz, não, você explica o que é viver para a glória, existir para a glória de Deus. O que a Bíblia diz a respeito disso? O cara não gosta de definições. Essas frases, elas escondem, elas são evasivas, elas não têm mais glória, cristianismo, expiação. Nós somos salvos só pela graça. Todo crente acredita nisso. Vai conversar com ele a respeito disso, e logo você vai ver que ele não acredita em nada disso. Porque aquilo é vago, ele não gosta. O que ele prega nunca define o que é graça, só fala sobre a graça. Porque quando ele definir, aí você não tem mais para onde escapar. Mas se você falar sobre graça de uma maneira geral, que cada um pense numa coisa, e ninguém precisa definir o que é, então não tem problema, todo mundo pode falar em graça. Mas se você definir nos termos bíblicos, aí pronto, agora a gente tem uma coisa objetiva, o relativismo perdeu sua linguagem. Então esse é o exato oposto do compromisso que Paulo tinha com a palavra de Deus. Em 2 Coríntios 4:2 ele diz, antes nós rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam. Ou seja, coisas que não estão definidas, não são claras, elas são faladas, mas é sempre nebuloso. Nós não fazemos isso, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus, e assim nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. É preciso. Quando eu falo graça, eu defino o que isso é, o que a Bíblia diz a respeito disso. Eu sei o quanto isso é ofensivo para o homem, mas isso não importa, porque é como se Jesus tivesse me chamado, você acredita na graça? E aí eu fico pensando, se eu falar que na graça assim, então vai acontecer isso. Se eu pregar no domingo sobre a graça desse jeito, então vai acontecer aquilo outro. Então eu vou ter que responder. Está vendo? O cara não está mais interessado no que é a graça. Ele está pensando no que vai acontecer.
Foi isso que eles fizeram. Jesus diz: eu não tenho mais nada para conversar com vocês. Vocês não têm interesse na verdade. Vocês, nada no relativismo é definido. Ele pode continuar usando palavras, mas palavras que já não querem mais dizer. E o relativismo é um manto que encobre a tendência dos nossos corações por causa da ganância, nem sempre relativa a dinheiro. Você vê que aquelas pessoas lá estavam preocupadas com a posição delas diante da multidão. Cobre com um manto através da lisonja. Por exemplo, aparentemente as pessoas começaram a acusar o apóstolo Paulo de ter algum interesse financeiro na pregação dele em Tessalônica. E ele responde isso, mostrando que existe sempre uma relação entre a ganância, quer ela seja por dinheiro, por posição, por qualquer outra coisa assim, e a adulação, a bajulação. Paulo diz assim em 1 Tessalonicenses 2, 3 a 5: porque a nossa pregação não foi com engano, nem com imundícia, nem de maneira fraudulenta, mas como fomos aprovados de Deus para que o evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus que prova os corações, porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha. Ou seja, o que é a bajulação? É a linguagem que faz alguém se sentir bem para que ela responda para mim do jeito que eu queria que ela respondesse. Paulo diz: eu nunca preguei com pretexto assim. Então, quando o relativismo destrói as definições precisas, a linguagem vira uma linguagem de venda. O que eu vou dizer para as pessoas gostarem? Foi o que os fariseus fizeram naquele dia, foi o que os anciãos fizeram naquele dia diante de Jesus. É um ambiente perfeito para transformar a linguagem num pretexto lisonjeiro. Por isso que Paulo diz: eu não uso de lisonjas, eu não digo o que as pessoas querem ouvir para que elas deem uma resposta. Eu prego como que diante de Deus. Quando eu prego, eu estou diante de Deus, que é a verdade, que definiu o que é a graça, o que é a misericórdia, o que é a salvação. Eu prego diante de Deus, e quando eu falo da graça, eu estou olhando para o Deus que definiu o que ela é. Então eu não uso de palavras lisonjeiras para agradar aos homens, porque eu estou como que naquele dia que Jesus perguntou aos fariseus, eu vejo Jesus, ele está diante de mim dizendo: Paulo, o que é a graça, Paulo? E aí eu lá no púlpito eu não fico pensando, se eu falar isso, porque isso foi o que eles fizeram. Eu não penso nisso. Eu tenho o texto, eu tenho a Bíblia, ela é externa a mim, ela tem sentenças fixas, ela foi escrita para expressar que Deus fez tudo para a sua glória, e cada coisa dela é preciosa para manifestar tudo que Deus fez desde a eternidade para manifestar a sua glória. Então, diz assim em 2 Timóteo 4, 13 e 4: está chegando a hora quando as pessoas não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores para atender às suas próprias paixões, e vão se afastar de ouvir a verdade. Paulo está falando a respeito disso. E ele está falando que eu não fui como aqueles caras diante de Jesus naquele dia, que em vez de responder, ficaram pensando o que ia acontecer. Nós falamos, ele diz, diante da face de Deus, nós não vendemos a verdade, nós não negociamos ela. Em quinto lugar, o relativismo, ele é uma capa que cobre o orgulho com uma pretensa humildade, porque parece humilde no nosso mundo. Eu estava lendo esses dias, um jornal escreveu eu já estou encerrando, um jornal escreveu um artigo a respeito de que os cristãos deviam abandonar a ideia de que os judeus deviam se converter, porque isso era um escândalo, proselitismo. Um pastor escreveu uma carta ao jornal e disse: olha, uma vez que a Bíblia diz, por exemplo, 1 João 5,12, que quem tem o filho tem a vida, nós, exatamente por amarmos eles, queremos que ele tenha um filho, porque nós queremos que ele tenha a vida, não é? Mas a maior parte dos pastores
acharam que o jornal estava certo, que aquilo era arrogante. Definir, estabelecer completamente que aquelas pessoas estavam perdidas. O mundo à nossa volta diz: isso é arrogante, isso não é humilde. Quando você diz o que a Bíblia diz? O que Deus está fazendo? Ele faz tudo para a sua glória. Isso é definitivo. Se alguma coisa não está indo nessa direção, não está indo na direção que Deus está indo, isso parece arrogante. Humilde é dizer: Deus está fazendo para a sua glória, eu acho assim, mas também se tu estiver indo para outro lugar, Deus sabe o que Ele está fazendo aí, isso está bom também. Parece humilde. O relativismo, ele bota uma capa de humildade sobre o orgulho. Ele cobre o orgulho, porque na verdade o que é o orgulho? É isso. Porque a humildade é o oposto. A humildade está enraizada na realidade objetiva de Deus. Ou seja, o que eu estou dizendo quando Lutero diz: a verdade está no livro? Eu me inclino à verdade. Não importa o que eu sinto. Ninguém gosta de ser maltratado. O apóstolo Paulo apanhava, ninguém gosta de apanhar. Ele não queria apanhar, ele queria dizer a verdade. Não é? Eu não gosto, não importa o que eu sinto. Você, na verdade, é o oposto. A definição, a afirmação, isso é o que está no livro, é o que Deus diz, não é o que você sente, o que eu sinto. Isso é humilde, porque isso é eu me inclinar à verdade. Deus diz assim: essa é a verdade. O batismo de João era do céu, vou falar a verdade. Isso é humildade. Mas o mundo agora diz que isso é arrogância. Por que o batismo de João é do céu? Mas talvez aquele cara ali não acha que é do céu, mas ele também tem uma certa razão. O mundo diz que a humildade é o oposto, mas na verdade você vê que isso é um manto para encobrir o orgulho. Porque a tarefa humilde é nós nos colocarmos sobre a palavra de Deus, nos inclinarmos à realidade, nos submetermos a ela, entendemos que Deus estabeleceu. Agora, o que o relativismo diz? Nós não somos inteligentes o suficiente, parece um discurso humilde. Nós não vamos definir, nós não vamos falar, isso aqui que Deus falou é a verdade, fora disso não tem verdade nenhuma. Nós não vamos fazer isso, mas isso é a maneira com que nós encontramos para cada um fazer o que quer. Isso é a expressão do orgulho. Eu quero ir para lá, você quer ir para lá, cada um vai para o lugar, cada um define o que é a verdade no seu próprio coração. Na verdade, é o orgulho que não se submete. É o orgulho que se faz Deus diante de Deus, Deus diante da palavra. Não há sola escritura nesse ambiente. E esse é o cativeiro babilônico da igreja. Isso não é humildade, é orgulho. Para que cada um de nós governe, cada um de nós haja como aquelas pessoas agiram diante de Jesus, aqueles líderes. Em vez de eles falarem a verdade, eles fizeram um concílio para resolver o que seria melhor dizer, o que não seria melhor dizer, quais seriam os resultados, como é que eles vão se dar bem ou mal em relação àquilo. Então, esse é o caldo de cultura no qual nós somos firmados. Você vê como essas coisas moldaram a igreja. O único avivamento real é ser trazido de volta a esse caminho que faz com que todos nós apontemos para onde Deus está apontando. A glória de Deus. Mussolini, um dos caras mais totalitários da história, disse que definiu o totalitarismo como é a vontade de poder sem o controle de qualquer respeito à verdade. Ou seja, um dos maiores ditadores do mundo diz: isso é o totalitarismo. É o desejo pelo poder quando você não tem mais nenhum respeito pela verdade, nenhum afeto por ela. Foi o que os fariseus mostraram, os líderes naqueles dias mostraram a Jesus. Nós não respeitamos a verdade, nós respeitamos a nossa posição. Nós não vamos responder a verdade para você, porque ela vai nos deixar numa situação muito difícil. Então nós ficamos pensando qual é a melhor resposta que nos deixa na melhor situação. Esse é o trabalho do pai da mentira. O trabalho dele é dizer: não existe a verdade, faça a sua. Faça a sua. O que Deus disse? Que não pode comer do fruto? Será? Você sente dessa forma? Você não acordou de manhã hoje com a vontade de comer? Será que tem que ser assim?
fixo isso? Será que isso não pode ser visto de uma outra maneira? Acredite que o que parece certo para o seu ministério é a melhor coisa para ele. Existe uma verdade para cada ministério, para cada indivíduo. Siga os seus sentimentos, faça como você quiser. Entre em contato com o seu próprio eu, com o seu próprio ego. Abrace isso, siga em frente. Pense como os fariseus: se nós dissermos do céu, vai acontecer isso. Se nós dissermos dos homens, vai acontecer aquilo outro. Portanto, não diga isso, diga aquilo que for melhor para você. No caso deles foi: nós não sabemos, isso é escravidão, não é a libertação que a verdade traz. Então é isso que Lutero disse. Esse é o ponto essencial naquilo que nós estamos vivendo hoje. Nesse salmo, diz Lutero, falando sobre o Salmo 119, que é o maior capítulo da Bíblia, e ele é todo dedicado à exaltação da palavra de Deus. Como Lutero está falando sobre o solo escritura. Nesse salmo, Davi diz continuamente que irá falar, pensar, conservar, escutar, ler dia e noite constantemente, nada além da palavra de Deus. Pois Deus quer dar-lhe o seu espírito somente pela palavra externa, ou seja, pela verdade que está fora de nós, é fixa, está num livro e aponta para o mesmo lugar. Deus faz tudo para a sua glória infinita, e tudo que Ele cria, e os homens devem ser imagem do que Ele é, e o valor só está enquanto eles são imagem do original e apontam para o original. Se eles não são, eles não têm valor. É como se alguém mostrasse a foto da sua mãe e tu olhasse, tem outra pessoa lá. Essa aqui é a sua mãe, não é não? Essa imagem aí está errada. Minha mãe não é essa pessoa. Essa foto é de outra pessoa. O valor da imagem é quando aponta para o original. Não adianta alguém dizer: não, mas é a tua mãe. Não é a minha mãe, eu conheço minha mãe, essa aí não é a imagem da minha mãe. Quando eu olho para ela, não lembro disso. Criei para a minha glória. Então essa relação profunda entre o sólido e a glória, que é o objetivo final de todas as coisas, porque é a razão pela qual Deus criou o mundo. Então o avivamento começa, e do contrário, nós estamos no cativeiro babilônico da igreja. Você vê que Lutero escreveu essa obra logo nos primeiros anos da Reforma, 1520. Mas essa pregação que nós vimos é em 1539, já é 19 anos depois. Mas a luta é essa a nossa luta. Essa foi a luta dele até o fim. Essa vai ser a luta. Ou a Babilônia nos molda, ou nós vivemos para a glória de Deus. Ou nossos ministérios apontam para onde Deus está apontando, ou eles não estão indo na direção de Deus. Não importa. Nós vamos ser simplesmente pessoas que a cada manhã vão estar pensando: se eu responder isso, vai acontecer aquilo. Se eu fizer isso, mais gente vai vir se converter. Se eu não fizer, menos gente vem. Jesus disse: com essas pessoas eu não converso. Então a resposta de Jesus para aqueles homens foi: eu não vou dizer para vocês com que autoridade eu faço isso. Nosso assunto acabou. Eu ia responder vocês se vocês tivessem respondido de tal maneira que mostrasse que o coração de vocês, como líderes em Israel, amam a verdade, mas vocês não amam. Vocês não se importam. Vocês fizeram uma reuniãozinha para decidir qual era a melhor resposta que ia trazer o resultado que vocês queriam. Vocês nunca pararam um segundo para pensar se o batismo de João era de Deus ou não era de Deus de verdade, porque para vocês isso não importa. Vocês manipulam tudo isso. Portanto, diz a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus: não é por sua causa, ó casa de Israel, que eu vou agir, mas por causa do meu santo nome, que tendes profanado entre as nações para onde você foi. Isso já está falando das pessoas na Babilônia. E eu santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre as nações, aí na Babilônia, e que tendes profanado no meio deles. Vocês não são uma imagem do que eu sou, nem da minha glória. E as nações saberão que eu sou o Senhor, porque é para essa direção que eu estou indo.
Eu sempre estou indo na direção em que eu sou totalmente glorificado. Tudo que eu faço é para isso. Não é por amor de vós que eu faço isso, diz o Senhor Deus. Deixe que seja conhecido, envergonhados e confundidos por seus caminhos, ó casa de Israel. Isso não é uma nota isolada na sinfonia da história da redenção. É o tema da redenção. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis no amado. Sempre assim, sempre é a glória de Deus, sempre é para levar todas as coisas a expressarem a imagem perfeita do que Deus é. Para isso a igreja existe, para isso o mundo foi criado, e só para isso nós somos pastores. Nossos ministérios existem e nós pregamos semana após semana. Amém, pastor. This dry and desert land, I tell myself keep walking on. Here's something up ahead, water falling like a song. An everlasting stream, your river carries me home. Let it flow, let it flow. Soul, a well that never will run dry. I've rambled on my own, never